Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa Maratona do Sono. Estou muito animado, muito feliz de ter a sua companhia aqui. A Maratona do Sono é um curso online totalmente gratuito com 5 aulas. Hoje é a primeira. Cada dia dessa semana você vai ter acesso a uma aula nova, exclusiva, online, gratuita comigo. Você vai aprender tudo sobre o sono. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Marco Abud, eu sou médico, psiquiatra, sou formado pela Universidade de São Paulo, eu sou fundador do canal do YouTube, do canal Saúde da Mente. Talvez você me conheça através de vídeos, talvez você me conheça através das redes sociais ou então de alguns programas de televisão que eu participo para dar informações simples, desmistificadas, práticas sobre como melhorar a nossa saúde mental e, claro, a nossa qualidade de vida. Certo? Muitas pessoas estão sofrendo com insônia, estão tendo problemas para dormir e o sono, como nós vamos ver, ele é fundamental para várias funções básicas, essenciais da nossa vida, principalmente nesse período de pandemia que nós estamos passando. Mas se você está aqui, então você vai aprender muito sobre sono, você vai aprender como é a sua insônia na aula de hoje, você vai aprender 10 erros e dicas práticas para já começar a dormir melhor. A partir dessa semana você vai aprender se o seu sono é eficiente ou não, se você toma remédio para dormir, Rivotril, Frontal, Zolpidem, PATS, você vai aprender como esses remédios funcionam e principalmente você vai aprender como tratar a insônia de verdade e como se livrar das medicações para dormir da maneira mais eficiente que existe. Quero lembrar que depois das aulas vocês podem comentar embaixo do vídeo, então não deixe de deixar o seu comentário, de escrever o que você achou, suas dúvidas, se você se identifica com alguma coisa. Vão ter testes e, digamos, desafios para você fazer de uma aula para outra. E como esse conteúdo ele pode ajudar muita gente, eu me empenhei muito, estou muito feliz com essa maratona, eu queria que você pudesse me ajudar a divulgar essa informação, a melhorar o sono do maior número de pessoas possível, de mudar o sono da população brasileira, fazer o Brasil dormir melhor nessa pandemia. Então, se você conhece alguém, algum amigo, parente, colega, vizinho, enfim, alguém que você sabe que está tendo problemas para dormir agora ou que usa medicações para dormir, tem que aumentar a dose, não consegue se livrar dos remédios para dormir, gostaria de ter um sono de mais qualidade, de uma forma mais natural, não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de compartilhar essa maratona, manda o link para essas pessoas, vamos divulgar, vamos criar aí essa rede para dormir melhor e sermos mais produtivos, mais felizes nesse momento, ok? Bom, então hoje nós vamos começar aprendendo, um pouco sobre o que é insônia e você vai descobrir, na aula de hoje, como é a sua insônia. Bom, então, como eu falei, o que a gente vai aprender? Primeiro, o que é insônia, quais os tipos de insônia, como a insônia afeta a sua vida e quais as causas verdadeiras de insônia. Eu posso já te adiantar que a maioria dos tratamentos eles não focam na causa da insônia e sim eles ficam, digamos, mascarando, maquiando os sintomas da insônia sem tratar a raiz dos problemas. Vamos aprender como que a insônia se desenvolve, o que a gente tem que fazer para melhorar ela e manter-se bem a longo prazo, certo? Bom, mas então o que é insônia? Primeiro, vamos falar um pouco do sono bem simplificadamente. O sono nada mais é do que um momento de repouso, mas em que nosso cérebro está ativo e o nosso cérebro no sono ele prepara o corpo para enfrentar o dia de uma maneira eficiente. Então é aquela, digamos, aquela manutenção, aquela pausa estratégica para reagrupar e voltar com força total, pelo menos deveria ser assim, No sono, existe um fortalecimento do sistema imunológico, existe a produção de linfócitos T, que são fundamentais para combater gripes e resfriados, infecções virais. Então, eu sempre falo, dormir bem é a medida única com maior poder que você pode fazer para prevenir e tratar uma infecção viral. Nessa época agora, da Covid-19, nós precisamos disso mais do que nunca.
O sono ajuda a fixar as informações da nossa memória. Então tudo que a gente lê, que a gente aprende, as coisas importantes, elas ficam aqui como se fossem numa nuvem, né, na nossa memória RAM do cérebro, e elas vão sendo armazenadas, né? Ou seja, elas vão para o nosso HD mental no sono. É no sono que isso acontece. O sono previne o envelhecimento do cérebro, ele remove os radicais livres, então ele previne demência, previne Alzheimer. Então dormir bem tem funções essenciais para o nosso corpo. O que é insônia? Bom, insônia, eu coloquei aqui, né? Basicamente ela tem três grandes características. Insônia, ela nada mais é do que uma insatisfação com o sono, tanto relacionado à qualidade do sono, ou seja, você está insatisfeito com a qualidade ou com a quantidade de sono. A insônia, ela precisa, né? A gente só diz que você tem insônia se você tem a presença de um local e de tempo para dormir, né? Então, por exemplo, né, um médico, um enfermeiro que está agora trabalhando intensamente, por exemplo, na linha de frente, atendendo pacientes aí com Covid e que não consegue dormir porque tem que dar plantão, está dormindo 3, 4, 5 horas por noite, constantemente cansado, talvez a gente não diga que é uma insônia, mas sim a pessoa está com uma privação de sono, porque ela não está tendo tempo para dormir, né? A pessoa que está, enfim, num ambiente de guerra, né? Um ambiente onde existe muitos conflitos, muita turbulência, tendo que fugir, talvez ela não tenha local para dormir. A gente não diz que ela tem insônia. Agora, se você, uma maioria de nós, tem a sua cama, tem o seu quarto, tem um local para dormir, tem um tempo ali de 8, 9 horas para dormir. E mesmo assim você deita na cama, o olho aberto, a mente não para de pensar em preocupações, o corpo parece que não desliga, ou você dorme e acorda, isso sim é insônia, ok? E a insônia, ela gera muito sofrimento, é doloroso lidar com o dia seguinte, é doloroso ter que trabalhar, é doloroso conversar com as pessoas no dia seguinte, gera muito prejuízo durante o dia. Então a insônia está associada a um intenso sofrimento e a um intenso prejuízo da vida profissional, da parte acadêmica, dos estudos, da parte social, né, dos relacionamentos da pessoa. Bom, quais os tipos de insônia? A insônia ela pode ser dividida de algumas fases, né? De alguns modos, né? Então tem três grandes modos, né? A insônia ela pode ser aguda, ela pode ser uma insônia de curto prazo ou ela pode ser uma insônia crônica. Como é que a gente diferencia isso? A insônia aguda é aquela que dura menos de um mês. Então, normalmente ela está associada a um momento de estresse, a um momento de mudança, a um momento de incerteza, a um momento de indefinição na vida, né? Incertezas, indefinições, dilemas, mudanças e estresse fazem com que o corpo ele fique num estado de alerta, a gente vai ver, e da insônia aguda. Mas em algumas pessoas, metade ou então até 3/4 das pessoas, essa insônia ela não passa, uma vez que o ambiente ficou mais estável. Às vezes a insônia ela vai começando a ficar prolongada. Aí a insônia de curto prazo, ela dura de 1 a 3 meses e o que acontece com até metade, como eu falei, ou 3/4 das pessoas que têm essa insônia aguda, é que a insônia começa a durar mais de 3 meses. E aí é uma insônia crônica, né? E a insônia é importante lembrar que tem sintomas noturnos e tem sintomas diurnos. A gente esquece dos sintomas diurnos. Às vezes a gente fica focado no sintoma noturno. Então vamos ver cada um deles para você poder conhecer e ver se você se identifica com alguma dessas características que eu vou mostrar. Então vamos lá, ó. Sintomas noturnos. Então, à noite, o que uma pessoa com insônia pode sentir? Então, primeiro, ela pode ter uma dificuldade para iniciar o sono. O que a gente chama de dificuldade? Quanto tempo, né? A gente deveria começar a dormir? Em quanto tempo a gente deveria começar a dormir? Uma vez que a gente apaga a luz, fala, ó, agora eu vou dormir, apaga a TV, pronto. Está na hora de começar a dormir. Vai lá, fecha o olho. Quanto tempo nós temos que demorar para começar a dormir? No máximo 30 minutos.
Então, se você tem uma dificuldade para começar a dormir que dura mais do que 30 minutos, opa, você está tendo uma dificuldade, você está tendo um sintoma noturno indicativo de insônia. Também pode ter o quê? Uma dificuldade para manter o sono. Como assim? Você dorme, você deita, dorme rápido até. Não é tão difícil. Só que você acorda no meio da noite, às 3 da manhã, né? Às 3 horas é normalmente o horário que o pessoal costuma acordar, né? Tem os mecanismos biológicos, às 4, às 5, e aí você não consegue voltar a dormir. Você demora mais de 30 minutos para voltar a dormir. Ou então você acorda para ir no banheiro, deita, volta e aí a cabeça não para, o corpo não desliga, você fica rolando na cama mais do que 30 minutos. Ou então pode acontecer de você deitar, dormir relativamente rápido, você estava programado para acordar às 6 da manhã, por exemplo, você vai dormindo e aí chega ali, por exemplo, 5 horas você acorda antes do despertador e não consegue mais voltar a dormir. Então você pode acordar antes da hora que você gostaria, pelo menos mais de 30 minutos antes do horário e não conseguir voltar a dormir. E aí, então, com base nisso, a gente vai classificar também um tipo de insônia. Então a insônia ela pode ser classificada se ela é aguda de curto prazo e crônica, e ela também pode ser classificada com base nos sintomas noturnos, né? Uma outra forma é um sono não reparador. A pessoa ela até dorme, né? Ela não tem tanta dificuldade para começar a dormir, ela dorme a noite inteira, acorda às vezes, mas volta a dormir, acorda ali mais ou menos na hora que deveria, só que ela acorda com a sensação de que, né, o pessoal fala, passou um ônibus em cima, né? Que foi, né, passou uma carreta, a pessoa está estatelada, ela está mais cansada quando ela acorda do que quando ela foi dormir. Tudo isso pode ser insônia. E aí a gente dá esses nomes. Aqui a gente chama de insônia inicial, aqui a gente chama de insônia intermediária, é o nome que a gente dá, né? E aqui é a insônia terminal. Então, com base nisso, a gente pode pensar, você tem uma insônia inicial de curto prazo, uma insônia inicial crônica, uma insônia intermediária de curto prazo e você pode ter uma insônia mista. Você pode ter uma insônia inicial e intermediária. É difícil começar a dormir, você começa e acorda no meio da noite, né? Você pode ter uma insônia inicial e um sono não reparador, você pode misturar isso. Então, esses são os tipos de insônia com base na duração e nos sintomas noturnos, né? Mas, como nós falamos, o que mais faz a pessoa sofrer, eu já tive insônia, acredito que uma série de pessoas, a grande maioria, né? Até 1/3 das pessoas vai ter momentos de insônia e 10 a 20% das pessoas vão ter uma insônia crônica. E aí, ó, quem tem isso daqui sofre com sintomas diurnos, sintomas durante o dia. É aqui que a coisa realmente impacta a vida de uma forma extremamente drástica, né? Então, o que a pessoa começa a sentir? Isso aqui foi uma pesquisa que eu fiz, né? Eu tenho um programa para tratamento natural para insônia, sem medicações, que é o Sono Pleno, tá mais de uma centena, né? Centenas de pessoas já estão usando esse programa com muitos benefícios e a gente fez uma pesquisa nessas pessoas aqui da população brasileira, como eu, como você. E aí elas falaram, de que forma a insônia mais atrapalha a sua vida? E aí, ó, número 1, quando a pessoa não dorme bem, ela se sente muito ansiosa, muito tensa. Insônia gera ansiedade? Gera, assim como ansiedade gera insônia. Então é o quê? É um ciclo vicioso. O que mais que as pessoas responderam? O que está grifado aqui é o que as pessoas, os meus alunos do programa Sono Pleno, brasileiros, centenas de pessoas falaram que é o que mais afeta o dia a dia delas. Falaram que a insônia gera muita falta de motivação e falta de energia física, de energia mental para enfrentar os desafios do dia a dia. Que mais? Fadiga e cansaço. Isso daqui, ó, cerca de 60% das pessoas com insônia sentem isso daqui. Que mais? Dificuldade de atenção, de concentração e de memória, né? Aqui vale uma coisa muito importante para a gente ressaltar. O sono, eu vou falar isso
ao longo do programa, ao longo da maratona, né? Mas o sono é a função biológica que mais interfere na nossa atenção e na nossa concentração. Muitas pessoas, crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, que começam a ter problemas de concentração, uma grande parte dessas pessoas está tendo problemas com sono. E mesmo as pessoas com TDAH, que é déficit de atenção e hiperatividade, eu atendo muitos pacientes com esse diagnóstico, tenho vários vídeos falando disso, a gente tem que excluir que o sono não está causando isso, porque às vezes a insônia pode levar a um prejuízo de concentração, a pessoa não consegue ler, não consegue aprender, a mente ela divaga, a pessoa tem dificuldade para focar, ela lê várias vezes o mesmo parágrafo e não entende. Isso pode ser sim devido à insônia, a um sono de qualidade ruim. Sonolência diurna, isso aqui é muito comum, são pessoas que às vezes param e dormem durante o dia, elas têm que tirar uma soneca, um cochilo durante o dia. O que mais? Cefaleia, enxaqueca, cefaleia atencional, dor de cabeça. Insônia piora muito dor de cabeça. Quem tem dor de cabeça crônica sabe disso. Dor no estômago, gastrite, queimação, né? aquela pontada no estômago, azia. Insônia piora isso. E a insônia ela pode fazer com que a pessoa fique preocupada, além das preocupações do dia a dia, ela soma, né? Ela tem somado na vida dela mais uma preocupação, que é a preocupação chegando à noite se ela vai ou não dormir. Então a hora de dormir começa a virar um momento tenso, um momento de tensão. O quarto vira uma zona de guerra, né? A cama ela vira uma zona de conflito, porque a pessoa ela fica, entre aspas, né, traumatizada, um trauma emocional com a hora de dormir, né? Irritabilidade muito comum, infecções repetidas, como eu falei, diminui o sistema imune, pode levar a acidentes de trânsito, acidentes em casa ou no trabalho, devido à falta de atenção e problemas, às vezes, de coordenação. Além de diminuir a libido, né? Muitos pacientes, claro, não é a única causa, mas muitos pacientes me procuram com a libido, o interesse sexual diminuído, e a insônia é um dos fatores que nós temos que investigar, porque sim, dormir mal faz com que o interesse em sexo seja muito prejudicado, certo? E que mais? Diminuição do interesse nas relações sociais. A gente não consegue conversar, é difícil, a gente não consegue se concentrar, a gente está desanimado, então isso pode levar a um isolamento maior, certo? Bom, e quais os riscos da insônia a longo prazo? Porque esses sintomas diurnos a pessoa tem depois de uma noite sem dormir, depois de uma semana dormindo mal. Então, em poucos dias, ela começa já a ter aqueles sintomas diurnos. Agora, e a insônia crônica? E aquela insônia que dura meses ou anos? Isso afeta a nossa saúde? Afeta muito. A insônia crônica é um dos principais fatores de risco para obesidade. Né? À noite é importante a gente entender que alguns hormônios que regulam a saciedade, como a grelina, como a leptina, são liberados. O sono regula a liberação desses hormônios. Se a gente não dorme bem, dorme pouco, com uma qualidade ruim, a gente vai ter esses hormônios de uma forma desregulada e vai fazer com que a gente não sinta a saciedade da comida tão fácil. Então a gente vai comer mais. Então, muitas pessoas que têm dificuldade para perder peso, claro que não é o único fator, mas um dos fatores que está muito associado a isso é insônia, é dormir mal. Então, insônia crônica é igual a aumento de obesidade, aumento de riscos de pressão alta, aumento de risco de resistência à insulina e diabetes. Então, muita gente que tem esses problemas, e normalmente o médico orienta, olha, fazer uma dieta, né, com pouco carboidrato, menos carboidrato, mais proteína magra, mais vegetais, vamos fazer atividade física. Agora, muito poucos médicos e muito poucas pessoas eu vejo que elas investigam o sono quando surge alguém que tem isso daqui. Então, se você tem uma insônia crônica e está tendo, digamos, né, uma dificuldade, está lutando para superar algum desses problemas, o sono pode ser um divisor de águas. Insônia é uma das coisas que mais predispõe a pessoa a ter depressão. Então a insônia é um fator causador de depressão? É um dos,
né? A pessoa que não dorme bem, fica aí mais do que um mês, alguns meses não dormindo bem, ela tem um risco 2, 3 vezes maior de desenvolver depressão no ano seguinte. Insônia aumenta a ansiedade, então a ansiedade ela aumenta a insônia e a insônia aumenta a chance de nós termos ansiedade, a gente fica mais sensível aos ataques do meio ambiente. Aumenta o risco de doenças pulmonares, como enfisema, como o DPOC, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica, e aumenta o risco de morte. Né? A insônia ela aumenta o risco de morte 54%, né, das pessoas que têm insônia aguda, elas têm um risco de morte aumentado e aumenta o risco de morte em 98% nos casos de insônia persistente ou de insônia crônica. Bom, quais as causas da insônia? Então aqui, né, eu coloquei aqui para a gente colocar 4 grandes fatores causais. E para a gente tratar a insônia de verdade, tratar a insônia para que ela não volte, a gente precisa obrigatoriamente tratar esses 4 componentes. E é por isso que a maioria dos tratamentos para insônia não funciona ou funciona por curto período e depois não funciona mais. Muitos pacientes começam a tomar remédio para dormir, Rivotril, Frontal, Lorazepam, Lexotan, Diazepam, Zolpidem, Pats, Prisma, Imovane e começam a dormir bem, depois de 1, 2 meses eles param de ter esse efeito e tem que ficar aumentando a dose, sentindo os efeitos colaterais. Então, vamos entender esses 4 fatores, isso daqui é muito importante. Primeiro é a fome de sono. O que é isso? Entre aspas, é igual o apetite de sono, é mais ou menos igual a fome mesmo de comida, né? O que é, né? Minha mãe falava antes, eu sempre gostei muito de doce, mas ela falava, eu acho que para vocês também, olha, não vai comer doce antes do jantar ou antes do almoço. Por quê? Porque isso vai estragar o seu apetite, você vai ficar sem fome, você não vai comer a comida saudável, né? Ou seja, a gente precisa ter um apetite de sono, entre aspas, o corpo precisa estar pedindo sono, ele precisa estar cansado. Se a gente não deixa o corpo com um apetite de sono adequado, a gente vai ter dificuldade em dormir, assim como se a gente come muito doce, a gente vai ter menos fome para ter um bom almoço, um bom jantar. O que mais? Relógio biológico. O nosso corpo, ele tem o quê? Né? Ele tem uma série de hormônios, cortisol, melatonina, a própria noradrenalina, eles são liberados em horas específicas do dia. Isso tem a ver muito com a luz solar, isso tem a ver com uma série de outros fatores ambientais. O corpo ele tem o quê? Um relógio biológico que ele precisa funcionar direitinho para fazer com que a gente durma à noite e esteja com energia, desperto, ativo durante o dia. Isso é o ideal. Só que às vezes, por vários fatores, esse relógio biológico ele é trocado, ele é invertido. Então, se a gente não regularizar o relógio biológico, a gente pode estar cansado o quanto for. A gente vai dormir, só que a gente vai dormir na hora errada. Não vai melhorar a nossa disposição, a nossa produtividade durante o dia. Que mais? Estado de alerta, né? Uma frase que eu falo muito, né? Quem é meu aluno já sabe, né? Que para a gente dormir a gente precisa de um corpo cansado e uma mente quieta. Se a nossa mente está alerta, ou se o nosso corpo ele está percebendo ameaças, ele está inquieto, ele está agitado, como é que a gente vai dormir, né? O corpo ele não funciona num interruptor de luz, né? A gente precisa o quê? Dando uma desaceleração. E se a gente não aprende, se o nosso corpo não está desacelerando à noite, não tem como o sono ser de qualidade. Então a gente precisa diminuir o estado de alerta noturno da pessoa. E tem isso daqui que muita gente não conhece. E essa talvez seja a principal causa dessas 4, que é a insônia condicionada. O que é isso? Muitas vezes o cérebro, o corpo, ele começa a perceber, ele começa a aprender que a hora de dormir, que o quarto para dormir, que a cama, né, que o ambiente de sono é um ambiente aversivo, é um ambiente de ansiedade, é uma zona de batalha, igual eu falei antes, né? A gente vai dormir, já estamos aflitos com medo de não dormir.
e isso vai gerando mais estado de alerta, isso vai fazendo com que a gente demore para dormir, isso vai fazendo com que a gente fique mais cansado, só que aí descanse durante o dia ou durma mais tarde no fim de semana, e aí isso daqui bagunça todos os quatro. E a insônia condicionada é a principal causa, basicamente é o cérebro aprendendo que a noite é lugar de batalha, não é lugar de descanso. É isso que é insônia condicionada. A gente precisa mudar isso. Só que não adianta a gente mudar na marra. Por quê? Porque senão, se a gente se esforçar para dormir, a gente vai aumentar o estado de alerta e vai piorar o resto. Então, se a gente não tratar esses quatro, a gente não tem como melhorar a insônia de uma forma sustentável e não tem como diminuir os remédios, tá? Eu já adianto que o meu programa, o programa Sono Pleno, é um programa cientificamente comprovado, é um método natural e eficiente para de fato desarmar cada um desses quatro fatores, e isso tem transformado o sono de centenas de pessoas, e uma grande parte dos meus alunos estão conseguindo diminuir e até tirar o remédio que usavam durante anos devido a um treinamento nesses fatores, devido a desarmar cada um desses círculos, né? Eu já adianto, aliás, por falar nisso, que o programa Sono Pleno, que está aí já faz 1 ano e meio, né? 1 ano, ele já ajudou centenas de pessoas, ele está agora numa reformulação, ele está repaginado, né? Nós temos agora o programa Sono Pleno 2.0, que é o programa Sono Pleno com uns bônus adicionais para melhorar a nossa eficácia, o nosso poder de combater a insônia de forma natural, para deixar ele mais eficiente ainda, né? E esse programa Sono Pleno 2.0, ele vai ser lançado no dia 20/7. Quem tiver no grupo de WhatsApp, somente quem tiver vai saber de primeira mão quais são as novidades e vai receber, claro, uma oportunidade, uma oferta especial. Então você que está aqui vendo a maratona, que está no grupo de WhatsApp, você vai ter acesso ao programa Sono Pleno 2.0, que é o programa, entre aspas, turbinado, né, repaginado, mais eficiente ainda. Ele já era muito eficiente, vocês vão ver pelos depoimentos, mas mais eficiente ainda, vocês vão ter acesso, vocês vão receber essa notícia em primeira mão numa oferta especial, tá? Então não deixe de me acompanhar na maratona e acompanhar o grupo de WhatsApp, tá? Então isso daqui é o que a gente precisa tratar para melhorar a insônia, certo? Bom, então resumindo, a insônia, né, as causas, alerta físico, corpo, o corpo está descansado ou ele está agitado à noite. Isso daqui atrapalha. O que mais? Estado de alerta mental, excesso de pensamentos, excesso de preocupações, mente inquieta, mente acelerada à noite. O que mais? Insônia condicionada e o esforço para dormir, né? Quanto mais eu me esforço para dormir, quanto mais preocupado eu estou com sono, menos eu consigo dormir. Como nós podemos quebrar esse ciclo? Esse é o tratamento que funciona, mas isso é uma das causas mais importantes para a insônia. Hábitos ruins de sono, né? Isso também é extremamente importante, a gente vai falar muito disso na aula 2 aqui da nossa maratona. E claro, tem doenças físicas e mentais que podem estar ali contribuindo para a insônia. Então dor crônica é uma das causas de insônia, das causas que iniciam a insônia, mas o que mantém são aqueles 4 fatores: depressão, ansiedade, estresse, próprio transtorno bipolar. Só que isso é interessante, né? Doenças pulmonares, né? Asma, pode estar ali servindo como um gatilho para começar a insônia. Só que o que é importante? Uma vez que a insônia está crônica, aqueles 4 fatores estão presentes. Então não adianta a gente tratar, por exemplo, só a dor e não tratar a insônia. Por quê? Porque uma coisa fica alimentando a outra. Não adianta a gente tratar a depressão e não tratar a insônia. Não funciona. A depressão não vai melhorar se o sono não melhorar também. Não adianta a gente tratar a ansiedade e não tratar a insônia. Por quê? A ansiedade não tem como melhorar se o sono não melhorar, porque o corpo vai ficar cada vez mais alerta à noite e vai a dar mais preocupação, mais ansiedade pelo fato de não estar dormindo. Então, quando tem outra doença associada, temos que tratar as duas coisas, a insônia e a outra doença, ao mesmo tempo. Pressão alta, insônia, tem que tratar os dois. Asma, problemas de respiração, insônia, tem que tratar os dois. Isso é muito importante, isso é um conceito novo na medicina, mas é importante que vocês saibam disso, tá?
O que a gente sabe agora na pandemia? A insônia tá pior? Tá pior, isso é comprovado. Teve um estudo da Fiocruz que mostrou que 29% dos brasileiros, isso porque foi um estudo aí lançado em maio, né? Então agora provavelmente isso está aumentando devido a mais incerteza, ao prolongamento da quarentena em alguns lugares, a incerteza sobre a reabertura. Um em cada 3 brasileiros não estão conseguindo dormir bem. E 16% das pessoas que já tinham insônia falaram que nesse momento de pandemia a insônia delas está pior. Então, sim, a pandemia está piorando, estamos mais em risco. Por quê? Porque nós temos horários diferentes para acordar e dormir, nossa rotina mudou. Horários diferentes muda o quê? Naqueles 4 fatores, né? Naquelas 4 bolas. Muda o relógio biológico. A gente tem menos exposição ao sol e o sol é uma das formas de regular o nosso relógio biológico, também está alterado, né? Aqui, ó, altera o relógio biológico. O que mais? Menos atividade física, diminui a fome de sono. Fazer atividade física em casa, poxa, legal na teoria, na prática não é tão simples isso, né? Então isso faz com que o corpo ele esteja com menos necessidade de sono. Nós temos mais preocupações, mais ruminações, quer seja por incerteza financeira, quer seja por excesso de notícias, quer seja por preocupação com nosso pai, nosso avô, com parentes que possam vir a adoecer, quer seja preocupação com a nossa saúde física. Então a gente está com mais coisas, nosso cérebro está mais sobrecarregado, está mais difícil dormir, o nosso alerta mental está mais intenso. E nós ficamos aqui, ó, mais tempo na cama, né? Então às vezes a gente está lá, vamos trabalhar em casa, fazer home office, vamos ficar de pijama, vamos fazer na cama. Isso pode alterar muito a insônia condicionada. Então todos os fatores estão alterados aqui na pandemia. É um momento de risco, é um momento de cuidado. Se você está passando por dificuldades para dormir, você não está sozinho, você não está sozinha e sim, tem como nós melhorarmos isso e sim, o tratamento para insônia principal, o melhor tratamento para insônia, eu garanto para vocês, eu vou falar muito mais sobre isso, ele é feito sem remédios, eu garanto para vocês, certo? Bom, aqui, como é que funciona então a insônia condicionada? E isso é o que é um dos focos principais, por exemplo, do meu programa do sono pleno e dos melhores tratamentos mundiais para insônia. A preocupação com sono, ou seja, eu já chego à noite, 6, 7 horas, e falo, pô, mas será que eu vou dormir hoje? Amanhã tem que acordar cedo, hein? Olha, amanhã tem que ir para o meu consultório cedo, tem paciente às 8 da manhã, preciso dormir bem. Nossa, será que hoje eu vou dormir mal de novo? A gente começa a ficar estressado por não dormir. Por quê? Porque eu já estou cansado, já tive que... Nossa, o dia foi difícil porque eu não dormi bem ontem. Estou estressado, estou cansado, estou já irritado, né? O que acontece? Eu começo a me esforçar para dormir. Eu falo, hoje eu preciso dormir bem. Nossa, eu vou cedo para a cama, vou lá. O que mais? Eu começo a ficar frustrado. Eu falo, não é possível que eu não consiga dormir bem. O que tem de errado comigo? Né? Eu começo a prestar muita atenção no meu sono. Eu falo, não, pera lá. Será que eu estou dormindo? Será que não? Nossa, será que é a cama? Será que é o colchão? Será que é essa luz aqui? Será que é o meu vizinho que está me atrapalhando? Eu começo a ficar muito alerta à noite, né? Começa a aumentar a minha ansiedade. E isso faz com que eu fique mais preocupado e com mais estresse. E uma coisa vai alimentando a outra, né? Isso é uma das causas da insônia condicionada e isso sim a gente tem que focar muito para melhorar a insônia a longo prazo, certo? Então, amanhã vai ser a nossa próxima aula, dia 16/7. O que a gente vai aprender amanhã? A gente vai aprender os 10 erros que as pessoas mais cometem e que atrapalham muito o sono. Você vai checar se você está cometendo algum desses 10 erros. E nós vamos ter 5 dicas práticas, fáceis de implementar para você começar a dormir melhor a partir de amanhã, incluindo com alguns alimentos para você colocar e retirar da sua dieta, que podem estar ajudando ou atrapalhando o seu sono. Então não percam a aula amanhã, certo? E você que está
vendo essa aula hoje. Como eu falei, não esqueça de deixar nos comentários aqui do vídeo o que você achou, se você se identifica, né, com algum desses tipos de insônia que eu falei, se a insônia está atrapalhando o seu dia a dia da forma como eu falei, se você tem uma insônia condicionada, se você não tem, né, há quanto tempo você luta contra a insônia. E você também vai ter o quê? Você vai ter alguns testes, né, que a minha equipe vai mandar para descobrir qual o seu tipo de insônia. Então você vai fazer um teste para saber qual que é o seu tipo, né? Você também vai fazer um teste para saber como está o seu estado de alerta físico e mental, ou seja, para a gente ver se você tem insônia condicionada e se você tem esse esforço para dormir que atrapalha, né? E você vai conseguir avaliar de uma forma objetiva como que a insônia está atrapalhando a sua vida. Então não deixe de fazer os testes e comente aqui embaixo o que o seu teste deu, se você tem a insônia inicial, terminal, se você tem insônia condicionada, se não tem, né? Comente aqui. Se você tiver qualquer dúvida para receber os testes ou para comentar, manda mensagem para a minha equipe que eles vão estar aqui para te ajudar, tá bom? Então essa é a primeira aula da nossa maratona, espero que vocês tenham gostado, mas estamos somente no começo, tá? Então compartilhem esse vídeo com outras pessoas que estão tendo problemas para dormir ou que estão sofrendo muito com as medicações para dormir, com essas medicações que causam dependente, com calmantes, com hipnóticos, com sedativos, né? Compartilhem esses vídeos, essa maratona com elas, vamos mudar a saúde de sono do Brasil, né? Conto com vocês. E nos vemos amanhã para a nossa aula 2 da Maratona do Sono. Um abraço e até lá!